No século XVIII, os estudos matemáticos de Augusta Ada King deram origem ao desenvolvimento do primeiro algoritmo do mundo. Nascida na região do Vale do Silício, Carol Shaw foi considerada a primeira mulher a trabalhar com jogos digitais. Outras 3 mulheres negras contribuíram para que o homem pudesse pisar na Lua: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Até que listei alguns nomes de mulheres que revolucionaram o campo da tecnologia. A lista é grande, mas na história as mulheres aparecem como coadjuvantes de grandes feitos. Para falar sobre a participação da mulher na tecnologia, os avanços e desafios do setor, vem comigo no Rio em Foco, que começa agora. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE, mostrou que no Brasil, apenas 20% dos profissionais que atuam no mercado de tecnologia da informação é de mulheres. Nessa mesma pesquisa, também foi identificado que, apesar das mulheres dessa área terem grau de instrução maior do que os homens, ainda assim ganham 34% a menos do que eles. Para conversar sobre esse tema, está aqui comigo a CEO do Hack in Rio e da IO Innovation, Lindália Junqueira, que também é embaixadora da Global Women in Tech, que aconteceu pela primeira vez no Brasil em 2021 e premiou mulheres que se destacaram na área da tecnologia. Oi, Lindália. Que bom poder estar aqui falando dessa pauta, né? Da gente fortalecer essa diversidade, né? Porque não se trata de uma luta entre homens e mulheres, não é uma luta entre gêneros, mas sim de abrir acesso a que mais mulheres possam estar não só na área digital, mas na área de TI, mas na área financeira, na área de gestão e liderança. De fato, né, pela ONU Mulheres 2018, a gente já cresceu para 25% de participação. Quer dizer, a boa notícia é que nos últimos 5 anos nós tivemos um aumento, um crescimento de 60%, né, que tem vários fatores, inclusive o fato, né, da gente ter passado por essa pandemia aumentou, né, o número de possibilidades de trabalhos remotos, né, trabalhos em casa, né, e que a mulher sempre divide esse trabalho, né, de educação dos filhos da família, facilitou por esse lado. Obviamente que a gente ainda tem esse desafio, né, da diferença salarial, quer dizer, tem vezes dos homens ganharem o dobro das mulheres no mesmo cargo, né? Então, assim, o Women in Tech, né, como você falou, eu já participo desde a fundação, né, em 2018. Foi fundado por uma brasileira, CEO é a Yumi Muraoki, apesar desse nome, ela é brasileira, saiu do Brasil com 12 anos, já morou na África, agora mora em Paris, e ela vivenciou isso, né? Assim como todas nós já vivenciamos. Eu vim da engenharia, sempre trabalhei na área de tecnologia, inovação e empreendedorismo. A gente tem uma porta estreita, mas não é uma... porque eu brigava muito com a Luísa Trajano quando ela fundou Mulheres do Brasil, porque eu falei, precisa de cota para mulher, né? Tem tanta mulher boa, tanta mulher inteligente, para que precisa de cota? Mas é uma questão, né, de comportamento, né? Então, existe um estudo da UEI que, se a gente não fizer uma intervenção, leva 80 anos para a gente chegar a esse mínimo de equidade. Então, se você está num conselho só de homens e vaga uma cadeira, normalmente você chama um outro homem, porque é uma pessoa que você convive mais. Então, no Women in Tech, a gente viu que tinha uma necessidade de trabalhar a parte de educação, de empreendedorismo, de representatividade, de advocacy, né? E, com isso, a meta é de a gente atingir 5 milhões de mulheres até 2030, e isso nós já estamos em mais de 100 países. E o Brasil, pela primeira vez, fez o prêmio ano passado para começar a destacar essas mulheres brasileiras na área de tecnologia. Foi uma grande celebração no Museu do Amanhã, que trouxe empreendedoras fazendo diversos movimentos, né, de inclusão, não só de mulheres, mas de jovens também nessa área de tecnologia da informação. Você pode contar para a gente, Lindália, um pouco da história dessas mulheres que se destacaram, que foram lá na frente no palco e puderam falar do trabalho que elas desenvolvem? Foi uma emoção danada, né? Dia 1º de outubro, que inclusive é o Dia da Ciência, né? O ministro
de Ciência e Tecnologia do Brasil veio a doutora Margarete Dalcomo, né, nossa grande pesquisadora, e tinham finalistas de 7 categorias, desde mulher de liderança global a jovem aspirante, né, desde mulher na liderança de uma startup, né, a pessoa que mais, vamos dizer assim, ao longo da história, trabalhou as comunidades. Então, pela primeira vez, inclusive, nós tivemos, então, representantes do Brasil no Prêmio Global, que foi em novembro, porque eu ficava assim, olha, já analisei projetos super bacanas de mulheres do Quênia, né, da Ucrânia, de tantos lugares, e não tinha nenhuma brasileira. Então, essas finalistas concorreram direto ao Global em novembro, e uma brasileira ganhou, que é a nossa querida Nina Silva. Nina Silva, né, que todo mundo agora já conhece, é um ícone, né, do movimento negro, do movimento da diversidade, trabalha tecnologia, trabalha financeira, ela é CEO do movimento Black Money, né, e do banco Black Money. Então, ela sempre trabalhou em empresas de tecnologia, etc., aqui de Niterói, né, vem de uma família de escravos ainda, né, então ela tem essa ascendência, e ela resolveu empreender. E, com isso, ela tem sido role model, quer dizer, ela tem sido inspiração para muita gente, né? E trabalha incessantemente. Você conversa com a Nina, ela está sempre dando palestra, estudando, dando aula, ou criando algum apoio de movimentos. Então, ela ganhou o prêmio global de Disruptive Technology Innovation, quer dizer, de disrupção, de inovação em tecnologia, concorrendo com mulheres do mundo todo. Mas a gente vê destaques como Camila Schutt, né, que é CEO da startup Mastertech, a Nina Talks, que já é pentacampeã da Apple Challenge Global, né, uma designer aqui do Rio de Janeiro, né, da própria presidente da Microsoft atual, a Tânia Cosentino, né, que ganhou na categoria de mulher de liderança global. Então, tantas mulheres maravilhosas. E, como comunidade, gente, fiquei muito feliz que aqui do Rio a comunidade Vai na Web, né, que atua no Morro dos Prazeres, no Alemão, né, tem formado tantos jovens, né, e principalmente a turma de meninas e mulheres, né, foi consagrado como o melhor movimento, como a melhor plataforma educacional. Então, assim, uma das bases da gente poder criar esse acesso é a gente ampliar de fato a base educacional, o número de mulheres que estejam estudando nessa área de tecnologia. Na área de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Gerar visibilidade, né? Que esse é um ponto muito fundamental, mostrar para que essas mulheres possam inspirar outras mulheres e mostrar que é possível atuar nesse mundo, né? Que a porta está só encostada, mas que dá para empurrar e ter ganhos muito rápidos nesse processo, né? É verdade, Geisa. Vou te falar uma coisa, tá? Isso você fala tão importante, você vê que no mundo todo, nas 500 maiores empresas, né, só 1% das empresas de TI são lideradas por mulheres, só 1%. Né? E no setor financeiro, 2,2%. Aí você pensa assim, o que a gente faz? A gente começa a criar currículos blind, quer dizer assim, o currículo que não aparece o sexo, a idade, a cor, né, para que as pessoas se concentrem no conteúdo. Mas, no fundo, se a gente vencer essa barreira, né, da própria mulher, dizer assim, olha, eu posso estar na área de tecnologia, eu posso estar onde eu quiser ser, a gente prospera. Tanto é que na América Latina, a maior percentual de mulheres é que trabalham na área de cibersegurança. Você acredita? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Uma das maiores dores do setor de tecnologia da informação é a falta de mão de obra qualificada. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, divulgou que se esse cenário não mudar até 2024, o Brasil terá um déficit de aproximadamente 270 mil profissionais de TI e uma perda de mais de 160 bilhões de reais. O que a gente está falando no fim do dia, né, e nessa conversa aqui, é sobre o quanto hoje
há uma demanda por essa mão de obra, pelo conhecimento, e aí a expansão desse mercado também vai precisar de mais mulheres atuando, né, Lindália? Com certeza, você deu dados importantes. O último índice da Brascom é que a demanda é de 420 mil profissionais até 2024, mas eu já ouvi até 750 mil vagas abertas. Eu que fiz engenharia, enfim, na UFRJ, depois fui a primeira brasileira selecionada pela NASA em 2010, de fato, tinha turmas que só tinha eu de mulher. Então, a gente tem que corrigir isso desde a infância, da gente poder promover, que você brinque, tem laboratórios, que bom que você pode, com essa geração maker, você pode brincar, experimentar, usar agora essa tecnologia e games e todas essas questões para poder abrir esse universo. Você vê que, recentemente, agora de 11 de fevereiro, foi o Dia das Meninas e das Mulheres na Ciência, pela ONU. E que bom você ter visto o trabalho de tantas cientistas. Foi uma cientista mulher lá em Londres que conseguiu descobrir, de fato, a primeira vacina contra a Covid. Nós temos atuações muito fortes aqui no Brasil, como a doutora Margarete Dalcomo, e a gente viu que recentemente foi uma brasileira que descobriu os novos asteroides. Então, essa questão da mão de obra vai, de fato, piorar, infelizmente, porque, assim, não só todas as empresas tiveram que se digitalizar aceleradamente, mas também você tem questões de segurança, você tem novas profissões como inteligência de dados, você tem novas profissões ligadas a growth marketing. Então, são outras profissões que vão surgindo a partir dessas novas trilhas. Então, vai ter que ter uma dedicação, um investimento muito grande, ter nanodegrees, quer dizer, cursos rápidos em que você já aprenda, já possa praticar, que você consiga fazer como, por exemplo, quando eu criei o Hack in Rio em 2018, esse era o intuito, porque você tinha milhões de vagas abertas, tinha cursos gratuitos, inclusive na área de tecnologia, até do MIT, e as pessoas não se inscreviam, ou porque tinham medo de achar que a área de tecnologia não era para elas, ou porque não sabiam por onde começar. Então, com isso, você quebra essa barreira, em 42 horas eles começam a dividir as dicas, as melhores práticas de como é que você cria o seu primeiro MVP, um mínimo produto viável, o primeiro aplicativo, o primeiro demo, usando um algoritmo, um API ou pedaços de código, e aí você desbrava. Tanto é que tem uma menina que participou do Hack in Rio em 2019, que foi descoberta lá, hoje trabalha com o Felipe Neto, lá na Play 9. Então, era uma videomaker, ela nem era da área de tecnologia. Então, você vê que é muito importante a gente trabalhar em comunidades, trabalhar essa troca também em comunidade de mulheres, como tem Mastertech, como tem Elas Programam, como tem Who Makes Code, lá, que é apoiada pela Microsoft, e a gente vai ter que não só acelerar, como abrir um pouco também as vagas para gestão, não só acelerar a base dessa pirâmide com mais profissionais ligados à TI, como a parte de gestão, que a gente ainda tem poucas mulheres liderando, e uma das questões da digitalização também como que você faz a gestão de todo esse desenvolvimento de projetos. Muitas engenheiras de software sendo procuradas, tá certo? Então, a gente está perdendo um pouco para as gringas, como a gente costuma falar, porque como nossos salários desvalorizaram cambialmente, tem muitas homens, mulheres, enfim, muitos profissionais que estão se formando aqui, até com curso online como Resilia, Tribe, Recode, o Levagon, Mastertech mesmo, a Camila Schutt falou assim, estou perdendo as minhas meninas todas para as gringas, para países como Portugal, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Londres. A pessoa, às vezes, continua trabalhando no Brasil, mas está online servindo e atendendo demandas de empresas do exterior. Você falou dos hackathons, e, na verdade, esse foi um grande movimento que está acontecendo e a gente vê mais as pessoas falando e ambientadas com isso, mas começaram lá com o Hack in Rio.
essa explosão, né, do olhar da gestão pública também sobre essa ferramenta para descobrir talentos e resolver problemas rápidos de forma colaborativa. Queria que você falasse um pouquinho também qual a tua visão a respeito da realização desses hackathons, quanto a estimular também que mais mulheres experimentem, né, e atuem nesse setor. Os hackathons no início eram temidos, né? Porque essa palavra hacker dá a sensação de que são pessoas do mal que vão invadir todos os sistemas, vão invadir sua casa, vão roubar seus dados. Esses são os crackers. Os crackers é que são os caras que têm esse tesão, vamos dizer assim, né? De invadir, ainda dizer, olha, fui eu que consegui invadir o sistema da NASA. E, obviamente, tem alguns que são, de fato, pessoas que estão ali para extorquir dinheiro, para roubar, inclusive, uma massa grande de dados de qualquer setor. Então, hoje, isso é importante ser trabalhado. O que a gente viu no Hackathon é que é uma metodologia ativa educacional, né? Uma metodologia de desenvolvimento ágil e de aprendizado baseado em desafios, baseado em projetos. Chama Project Based Learning. Então, você dá um desafio, uma equipe de 3 a 5 pessoas de diferentes experiências e áreas, e eles, com mentorias, etc., durante 42 horas, conseguem chegar numa solução. É incrível como você destampa a garrafa dessas pessoas e fala assim, não é que a gente conseguiu, foi um estresse danado, mas a gente conseguiu. Então, antes, no início era meio que uma moda, um marketing, vamos lá para pensar em novas ideias, e depois passou a ser encarado até como um processo de seleção, né, das empresas descobrirem os talentos ali, ou até um processo de fato, de desenvolvimento de soluções e cocriação, Open Innovation, né, como nós tivemos nesse último Hack in Rio, que foi a 4ª edição ano passado, que foi online, mas nós tivemos empresas como Klabin, que trouxe, né, um desafio real da sua indústria, né? Tivemos TIM, tivemos Enel, que era ligada à acessibilidade das lojas. Então, você vai fazendo essa transformação, esse é sinal de que as empresas não têm essa solução pronta. Então, essas conexões foram muito importantes e passaram, então, a ser uma ferramenta adotada, inclusive, dentro das próprias empresas. Tem muita empresa que faz isso com as suas equipes e dentro das universidades. Então, com isso, a gente que tinha um percentual de mulheres que passaram do Hack in Rio em 2018 de 18%, por aí, 18%, agora está em 35%. Então, a gente foi trabalhando essa questão da diversidade, né? A gente fez, inclusive, em 2020, um cluster só de mulheres, né? Era um desafio só podia se inscrever mulheres, né? Foi bem bacana, difícil. Outras mulheres estavam em outros clusters, né? Mas esse foi só de mulheres. Então, com isso, a gente foi ampliando essa base, como eu te falei, dentro das universidades, dentro das comunidades e dentro das próprias empresas. Ainda é um desafio. Recentemente, a gente vê que os governos agora estão buscando fazer hackathons para trazer soluções de fato de impacto social, como a gente tem agora, né, as 17 ODS da ONU, que são metas que têm que ser cumpridas até 2030, e envolver a comunidade desde o início para essa cocriação já é meio caminho andado para que essa solução depois seja um sucesso, seja adotada. Porque muitas vezes a tecnologia resolve, mas se isso não estiver alinhado com a experiência do usuário e que você consiga engajar a comunidade, ela não acontece. Então, eu fico muito feliz da gente ter crescido a base de mulheres, mas, como eu sempre falo, por exemplo, pessoal de games, né? Eu vou pensando um pouquinho, né? Pessoal de data, de cyber, pessoal de games, tem muitas mulheres, a maioria, inclusive, de devs são mulheres, mas elas têm que adotar codinomes masculinos, porque já sofreram bullying. Você vê que até no metaverso já teve bullying. Então, gente, a gente tem que cuidar também da alma humana, né? Não é questão só de diversidade, é uma questão de respeito, né? A gente respeitar o humano. Humanicidade, eu costumo falar. E acolhimento, que é justamente esse momento, né, de pandemia que a gente vem passando. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com Lindália Junqueira para falar sobre a participação das mulheres na tecnologia.
Indara, a gente falou aqui dos hackathons, desse aumento, né, do índice de mulheres participando desses processos, mas eu queria saber com você sobre essa questão da língua. O inglês é uma linguagem universal quando a gente fala de tecnologia da informação. É uma barreira hoje também para a entrada de mais mulheres nesse campo? Olha, o inglês é necessário hoje para tudo, né? Para todas as profissões em matéria de comunicação. Hoje você tem que negociar, você tem que, às vezes, fazer um pitch, né, de investimento. Então, para todas as atuações, o inglês é fundamental. Obviamente que você já tem muitos radicais e palavras que agora você passa a estrangeirar, né? Você já não chama estacionamento, você fala parque, né? Já não são ingressos, fala ticket. Mas, mesmo assim, a mulher se cobra muito, né? Então, eu que já morei nos Estados Unidos, né? Já estudei lá na NASA, etc., eu, às vezes, ficava assim, gente, eu sou fluente em inglês mesmo, eu preciso estudar mais, senão não consigo me candidatar. Então, a gente tem muito isso, esse comportamento de, para qualquer cargo que a gente se inscreva, a gente tem que estar over, né? Tem que estar super preparada para a gente se sentir confiante. Então, gente, o inglês ou qualquer tipo de conhecimento é um hábito, tá? Então, é uma coisa que você tem que continuar aprendendo, lifelong learning. Você tem que aprender todo dia, tem que manter com aquele padrão, né? De estar conectada com aquela linguagem, com aquela... A tecnologia, na verdade, facilita muito, porque, de fato, tem muitos termos de ação e hoje você tem muitos aplicativos que você vai, né, trabalhando a escuta, vai trabalhando o ritmo, o accent, né, que é o sotaque. Então, o brasileiro, como é muito musical, tem essa facilidade. Mas o que eu recomendo para as meninas, né, a Geise até estava conversando comigo, é que não se subestimem, né? Quando estiver fazendo uma ficha, né, você coloca assim, sim, né, sei falar o inglês básico, mas sei falar, entendeu? Sei me comunicar, né? E a gente só aprende dando a cara, não tem outro jeito, né? A gente só aprende lá, anda, às vezes erra, corrige, vai, como criança, né? Levanta, cai, levanta de novo, cai de novo e não para de aprender. E em inglês, o Silvio Meira costuma inglês e chinês e português. Ele já até acrescentou o chinês. Mas, gente, chinês é muito difícil, né? Vou te confessar. Vamos para o inglês mesmo. Em relação a essa questão das cotas, lá no iniciozinho da sua fala, você trazia essa questão de que a gente precisa acelerar o processo. E as cotas, quer dizer, a exigência de mulheres também para preencher esses espaços, ela ajuda, né, na mudança do olhar, da tendência, do próprio viés que a gente tem de buscar o já conhecido, o já familiar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi esse processo, né, de reflexão que aconteceu também e que hoje você já olha de uma outra forma? Porque um dos pontos assim, que a gente sempre traz no Rio em Foco é como que as políticas públicas podem ajudar também a impulsionar e a trazer mais mulheres para esse campo, como para outras ações e campos que a gente observa, a participação feminina crescendo. Adorei essa pergunta, Geise. Eu mesmo era refratária, assim, eu discutia muito sobre a necessidade da questão de cotas, que eu falava assim, gente, tem muita mulher inteligente, preparada, experiente em diversos campos. Às vezes a gente não se mostra muito, porque a gente trabalha tanto que não aparece. Mas tem, então para que cotas? Basta abrir a vaga. E não é, né? A gente viu por vários estudos que você tem que fazer uma intervenção, né? Eu, por exemplo, já participo de conselhos, eu era da diretoria da ANPEI, da Associação Nacional de Empresa Inovadora, da Sociedade de Engenharia de Televisão, hoje sou vice-presidente do Conselho do Centro de Tecnologia Smart, né, da Câmara de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro. Então, eu já participo desses ambientes, mas, como eu falei, às vezes só eu como mulher. Isso vai ser cada vez mais exigido, não pelo fato de eu ser mulher, às vezes por questões de diversidade mesmo, diversidade de idade, né, de gênero, de raça, de origem, né, de setor. Né? Então, né, no conselho você tem que ter gente, de repente, focada no financeiro, outro focado na tecnologia, e não só as pessoas que entendiam daquele segmento e olhavam o balanço. Você agora tem que estar atento às mudanças constantes que estão acontecendo no mercado. Então, teve um estudo da REWI que eu tive contato quando eu comecei lá no Mulheres do Brasil com a Luísa Trajano, que se a gente não tiver uma intervenção vai levar 80 anos para ter equidade. Então, essa questão das cotas foi justamente para, primeiro, chamar a atenção
né, dessa diversidade que é necessária. Segundo, já começar a colocar quais são as empresas, sendo que agora, né, B3 e outras bolsas vão exigir qual percentual, né, que você tem hoje de mulheres no conselho. Então, é uma coisa que vai crescendo, a exigência de lei é crescente, né, até atingir pelo menos 10%, mas será necessária, né? Então, eu lembro que quando isso daí não só para a participação no conselho, como participação, inclusive, dos colaboradores da empresa. Quando a Paula Belize era presidente da Microsoft, depois ela foi ser vice-presidente global da Google, e agora ela está como CEO da Ebanks. Então, ela, quando entrou na Microsoft, ela falou com a RH assim, olha, quero 50% da base da nossa empresa de mulheres. Tem que ser 50-50, meia-meia, metade mulher, metade homem. E aí, né, se tivesse, né, 10 homens e uma mulher concorrendo, de repente a mulher entrava. Ah, mas isso é injusto? Não, gente, isso era uma forma de poder corrigir, né, esse desvio que a gente tinha e depois conseguir com que essas posições, né, não precisasse dessa intervenção. Então, sim, é necessário cota, é necessário uma intervenção, necessário novas políticas públicas, necessário você abrir, inclusive, essas questões em vagas de seleções, até para cargos de CEO, para cargos de funcionários públicos, para deputadas, para representantes governamentais, gente. Gestão pública também precisa de mais mulheres. Enfim, temos que não é empurrar, não. Nós temos que abrir essa discussão, né, e intervir para depois a gente conseguir corrigir. Lindália, muito obrigada pela sua participação. A sua agenda é difícil de conseguir um espacinho, mas assim, pela atuação que você tem em diversas frentes que ajudam aí a virar exemplo para outras mulheres, né, a seguirem. Você está, de fato, no teu trabalho, abrindo esse campo e mostrando que é possível chegar a vários espaços, ocupar esses espaços e ter alguém preocupado, né, nesses lugares é muito importante para puxar outras mulheres. Agradeço a tua presença aqui no Rio em Foco e para você que está com a gente até agora, lembrar que esse programa também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.